A palavra do Senhor que veio a mim neste dia para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção aquilo que o Senhor já está falando neste dia e também compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, o Senhor ele vem, né, pontuando muitas coisas para conosco, como seu povo, como seus filhos, como a sua igreja. E nós precisamos nos atentar, irmãos, a tudo isso, porque tudo são instruções e direções do Senhor sobre aquilo que Ele está fazendo e sobre as coisas por vir, sobre aquilo que Ele ainda vai fazer e sobre tudo aquilo que ainda vai acontecer. Então, irmãos, como que um povo que quer acessar a plenitude de Deus e fazer determinadas coisas se ainda oculta pecados? Irmãos, nós falarmos sobre pecado deveria ser o assunto que menos deveria ser constrangedor. Até porque foi por causa do pecado, foi porque nós, todos nós, pecamos contra o Senhor, que então Jesus, ele vem e ele aniquila esta dívida que nós tínhamos que nunca poderíamos pagar. Nunca. Então todo o mal o Senhor ele transformou em bem, mas para isso ele teve que se entregar no nosso lugar, para que então fôssemos resgatados ao lugar do princípio, onde nós nunca deveríamos ter saído. Então, irmãos, falar sobre pecado não deve ser um enigma, não deve ser constrangedor, porque foi por este motivo que assim o Senhor se entregou no nosso lugar para nos resgatar de volta para Ele e para o Pai e para a eternidade. Então, irmãos, como que uma igreja quer, né, fluir no mover do Espírito Santo, quer fluir na glória de Deus e quer receber uma nova medida diária, se oculta pecado, se coloca ainda pecados debaixo do tapete. Irmãos, não há nada em oculto diante do Senhor. O primeiro ponto é esse, não tem nada em oculto, por mais que as pessoas ainda acham, ainda assim, né, conseguem ser enganadas achando que o Senhor não vê. Diante do Senhor, irmãos, tudo é luz, tudo fica às claras. Não tem nada que ele não saiba, não tem nada que ele não veja, irmãos. Então, ainda estão cobrindo pecados, jogando tudo debaixo do tapete, como se o Senhor não soubesse, como se o Senhor não visse. E o Senhor está esperando confissão desses pecados, deixar isso às claras, para que haja este alinhamento com os céus, sobre aquilo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer. Irmãos, é necessário que nós vivamos uma vida humilhados diante do Senhor, que confessemos os nossos pecados ou aquilo que nem é um pecado propriamente dito, mas que tem uma ponta ali que pode te levar a pecar. Você precisa ter isso em aberto com o Senhor. Você não pode ocultar, você não pode esconder e não pode fingir que aquilo ali não existe, que aquilo não está ali ou até batendo na porta. Irmãos, virão dias, muitos dias maus, muitos. E a igreja do Senhor e os filhos do Senhor e o povo de Deus precisa estar muito firme no Senhor e na sua palavra, para que não se abale, para que a sua fé não esfrie, para que você não murmure e para que você não venha a pecar contra o Senhor novamente, irmãos. É isso que o Senhor está falando neste dia, irmãos. Pecado tem que ser confessado, tem que ser liberado. Aquele que confessa, aquele que se humilha, alcança misericórdia, irmãos. Alcança misericórdia. Não é uma vergonha, não é constrangedor. Nós nos humilharmos diante do Senhor, muito pelo contrário. É uma honra e é um privilégio, irmãos. E aí então o Senhor vem, irmão, não só com a misericórdia, ele devolve aquilo que foi perdido por conta de uma ação sua pelo pecado ou pelo tempo que você viveu em pecado. Mas, irmãos, confessar e liberar isso, irmãos, é, é uma das melhores coisas, irmãos, que nós vivemos com o Senhor. Para que
essa intimidade com Ele aumente. Irmãos, não permitam que nada possa estar entre vocês e o Senhor. E o pecado, ele faz isso, ele vai criando um abismo. E quanto mais você encobre, quanto mais você vai empurrando, ah, não, depois eu faço, depois eu resolvo, ou depois eu confesso, depois eu libero isso vai criando um abismo, irmãos. E este abismo vai te separando do Senhor, vai te distanciando dele e tirando esse acesso direto que você tinha que ter com ele, não só como criação dele, mas como filho e como servo também do Senhor. Aleluia, é isso que o Senhor está falando neste dia, irmãos. A igreja do Senhor, os seus filhos e o seu povo precisa estar cingido, revestido, precisa estar com as suas vestes limpas, para que o Senhor nos fortaleça como igreja, como povo, como filhos, ainda mais. Aleluia. E não ache culpa em nós, irmãos, para que nós estejamos, irmãos, totalmente alinhados, né? Com o céu, irmãos, com aquilo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer, irmãos. Confesse, libere tudo aquilo que te distancia. Você liberar um pecado, irmãos, você liberar um perdão, não tem nada a ver com o outro, não tem nada a ver com aquilo que você passou, o que fizeram com você, mas tem a ver, irmãos, com a separação que causa entre você e o Senhor, entre um relacionamento íntimo e puro com o Senhor e com aquilo que Ele tem com você e deseja para você. Aleluia, é isso que o Senhor está falando neste dia, irmãos. É este alinhamento principal que a igreja do Senhor, que o povo de Deus ainda precisa fazer, irmãos. Ainda precisa fazer. E nos dias maus, esses muitos dias maus que virão, se a igreja não estiver alinhada, se o povo de Deus não estiver alinhado, irmãos, não vai conseguir ficar de pé, não vai conseguir se sustentar. Então nós precisamos estar neste alinhamento com os céus, com a vontade do Senhor, totalmente. Irmãos, estarmos, isso daqui eu sempre falei sobre isso e nunca vou cansar de repetir. Estarmos humilhados, lançados aos pés de Jesus. Esse deve ser o lugar mais alto que nós almejamos estar, irmãos. E a partir disso, irmãos, o Senhor faz aquilo que Ele desejou, aquilo que Ele tem conosco e aquilo que Ele quer, irmãos. Mas nós precisamos estar alinhados com o Senhor. Então agora este é um momento. O Senhor está falando com você, o Senhor vai testificar no teu espírito. Não guarde nada, não esconda nada debaixo do tapete. Nós precisamos estar posicionados como nunca, com as nossas lamparinas acesas, irmãos. O azeite precisa sair, mas para isso, irmãos, quem não passou pelo Getsemane precisa passar pelo Getsemane. O óleo puro só sai de quem se submeteu totalmente aos processos. Aleluia! De quem se humilhou, de quem se submeteu, para que o óleo puro possa sair, irmãos, para que assim a glória do Senhor se manifeste através da sua vida, através daquilo que Ele te confiou. Ouça com atenção aquilo que o Senhor está falando neste dia. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Faz o que você está adiando. Faz o que você já tinha que ter feito. Se posicione como um verdadeiro homem, como uma verdadeira mulher de honra e de autoridade em Cristo Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Obrigada.